vai conversar um pouco sobre pirâmide dos alimentos. Pirâmide dos alimentos é um instrumento utilizado na nutrição para montagem de cardápios também e que nos mostra quanto que a gente pode consumir de cada grupo alimentar. Então, ela vai mostrar para a gente quais são os grupos alimentares e qual que é a porção que pode ser consumida ao longo do dia. Ela é uma ótima ferramenta para nos orientar a ter uma dieta equilibrada, adequada, moderada e harmoniosa. Então, ela nos mostra que ao longo do nosso dia nós devemos consumir três grupos alimentares, que são os alimentos energéticos, os alimentos construtores e os alimentos reguladores, né? Que ao longo do nosso dia nós temos que ter esses três grupos alimentares. E também vai nos mostrar quais são as porções que podemos estar consumindo de cada grupo. Então, ela é composta na sua base pelo grupo principal, que é o grupo que nos traz a energia ao longo do dia. Esse grupo é o grupo dos alimentos energéticos, que são os ricos em carboidrato. Todo alimento que é rico em carboidrato, ele é um alimento energético, que nos traz energia. E esse grupo alimentar é composto por massas, pães, por cereais. Então, vamos lá, arroz, quinoa, trigo, tudo isso são cereais energéticos. E a gente tem que dar prioridade a esses cereais de uma forma integral, que vão ser mais saudáveis ainda. Então, essa é a nossa base, né? A nossa base alimentar, por isso que a base da pirâmide é de alimentos energéticos, que são os ricos em carboidratos. Seguindo, então, depois da base, nós temos um outro quadradinho em cima, que vai estar disponível aqui do lado, dos alimentos que são chamados de alimentos reguladores. Que é isso? São os alimentos que regularizam o nosso organismo mesmo. Então, são aqueles que são ricos em fibras, minerais e vitaminas. E esse grupo é constituído por vegetais, hortaliças e frutas. Então, é um grupo de extrema importância, por isso que ele vem logo após os carboidratos e que nós devemos sempre estar consumindo ao longo do dia, porque ele vai ajudar em diversas ações fisiológicas do nosso organismo. Então, tem muita gente que reclama de prisão de ventre, e muitas das vezes ela tem essa prisão de ventre por falta de fibra no seu organismo. Então, ela tem que vir a consumir mais desse grupo alimentar. E depois desse grupo alimentar, nós temos o grupo dos alimentos construtores, que são os alimentos ricos em proteína. A proteína no nosso organismo, ela tem função de construção de fibra muscular. Então, por isso que ela é tão utilizada para quem pratica atividade física, porque quem constrói a fibra muscular que é rompida na atividade física é o grupo das proteínas. E nós temos dois tipos de proteína. Nós temos as proteínas de origem vegetal, que são todos os tipos de leguminosas, que vem o feijão, a lentilha, o grão de bico, a soja. E também as oleaginosas, que aí também entram as castanhas. E a proteína de origem animal, que aí nós temos as carnes de porco, as carnes de vaca, frango, peixes, ovos e leite, que são as nossas fontes de proteína animal. E todas elas fazem construção de tecido, por isso o nome de construtores. E por último, nós temos os alimentos que devem ser consumidos em menor quantidade no nosso organismo. Por nós, na verdade, devem ser consumidos em menor quantidade por nós, que são os alimentos energéticos extras. Por que extras? Porque eles não necessariamente precisam ser encaixados diariamente nas nossas refeições. Então, por isso que eles são extras. E aí, eles entram os açúcares. E aí, de açúcares, eu tô falando de doces, eu tô falando de bolos, eu tô falando de mousses, eu tô falando de preparações, tô falando de chocolate, tô falando de bala.
Tudo que seja rico em açúcar é denominado doces. Grupo dos doces. Grupo dos açúcares. E também o grupo das gorduras, que aí nós podemos pensar, por exemplo, em todas as gorduras vegetais que nós temos, por exemplo, gordura de soja, de milho, de canola, de coco, tudo isso são gorduras. E também temos as gorduras de origem animal, manteiga, tudo isso é gordura de origem animal. Então, eles são denominados, tanto esse grupo dos açúcares quanto o grupo das gorduras, são denominados um grupo de energéticos extras na pirâmide, porque é o que deve ser consumido em menor quantidade. E aí entendendo cada grupo e as suas porções, a gente entende o que é principal para o nosso organismo, que é o que está na base, sempre o que está para desempenhar nossas funções fisiológicas. Então, novamente, o primeiro grupo alimentar são dos alimentos energéticos, que são a base de carboidratos. Depois a gente segue com os reguladores, que são todas as fibras, minerais. E depois a gente vem com os alimentos construtores, que é tudo que é a base de proteína. Então eu fico por aqui, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar comentários nos cards abaixo que eu venho responder. Espero ter ajudado. Beijos, até a próxima.